Ok. Boa noite, então, de novo, doutores. Todo mundo vendo minha tela aí para vocês? Vão respondendo no chat para eu poder ir seguindo com tranquilidade. Ok. Então, vamos lá. No outro dia, a gente falou sobre a sessão de metodologia. Hoje a gente vai discutir a sessão de resultados. E a sessão de resultados busca justamente trazer para a gente esses pontos de revelar o que foi encontrado nessa pesquisa que a gente fez. É o local em que a gente vai poder relatar os achados do estudo baseado naquilo que a gente produziu como resultado da metodologia ou metodologias que a gente aplicou e que foram descritas anteriormente na seção de métodos. A seção de resultados deve simplesmente focar nos resultados, sem nenhum viés, sem nenhuma interpretação, e apresentados numa sequência lógica. O tempo verbal que a gente usa é pretérito, então vai estar sempre no passado. Essa seção de resultados é o núcleo do artigo, né? É o corpo, a parte principal do artigo. Ela pode ou não incluir tabela, figura, ou ter os dois. Ela vai apresentar as descobertas de uma forma sintética e não ficar falando de pedacinho por pedacinho de forma mais detalhada. E, normalmente, ela vai apresentar os resultados sem comentários. Tem algumas revistas, que, especialmente para textos mais longos, que elas permitem que as pessoas apresentem resultados fazendo a discussão em paralelo. Mas isso vai depender muito da revista. Normalmente, são separados. E resultado tem que ser o mais simples, o mais objetivo, claro, conciso, ordenado e rigoroso possível dentro da proposta de cada uma das revistas. O que deve ser incluído na parte de resultados? Deve ter, basicamente, o seu trabalho e somente as descobertas do seu trabalho. E é uma análise contextual dos seus dados, explicando o seu significado, utilizando frases para fazer isso. E as suas descobertas podem incluir dados que vão estar apresentados em tabela, gráfico ou outras figuras, que podem ser colocados, inseridos no texto ou em página inteira, dependendo da diagramação que a revista for fazer, e do tamanho de cada um deles. E cabe a gente, enquanto pesquisador, enquanto autor, decidir o que a gente vai colocar em cada um dos resultados. E a gente precisa fazer essa leitura crítica, distinguindo o que teria mérito suficiente para ser incluído no artigo e aquilo que seria possível de se apresentar como tabelas suplementares, apêndices. E essa decisão, na prática, ela reflete muito a nossa própria experiência. Então, aqui não tem muito jeito da gente melhorar a nossa escrita sem ter leitura. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprimorando também nossa escrita. E lógico que a gente também vai sempre dedicar parte dos resultados a falar de quem está participando daquele estudo que você está apresentando. Às vezes, para determinadas revistas, eu consigo colocar parte de quem eu consegui colocar no estudo, quantas pessoas, todo esse processo, né? Até na metodologia, e em outros momentos a gente tem que colocar isso na parte de resultados. Então, isso vai vir, como vocês vão ver mais à frente, muito influenciado por qual é o padrão que determinada revista usa para a gente poder seguir. O que deve ser incluído nos resultados? Aqueles dados que correspondem à sua pergunta ou perguntas principais de pesquisa.
E eu posso até ter achados secundários, mas eles vão vir depois que eu apresentar essa parte principal. Então, se eu for fazer análise de subgrupos, por exemplo, ela vem em segundo momento. E um dos grandes desafios está no fato de a gente ter muitas variáveis ou ter estudos que têm escopo muito amplo e a gente tem que decidir o que a gente vai apresentar ali. Se você faz parte de um trabalho que é muito maior, talvez você tenha que apresentar pedaços diferentes em diferentes escritos, em diferentes manuscritos. E reservar para cada um deles aquele pedaço e desenvolvê-lo de forma completa. E aí, isso vem de novo, traz de novo uma discussão super importante, que é o que é mais importante para a gente? Fazer uma grande publicação de impacto maior ou fazer múltiplas publicações de impacto menor? Isso vai depender do grupo, do seu objetivo. Pessoalmente, eu prefiro fazer uma única publicação com impacto maior, mas isso não quer dizer que eu estou certo. Essa é a minha preferência. Tem gente que prefere fazer múltiplos estudos menores em revistas com menor impacto. E lembrar que esse pedaço do seu trabalho, ele vai refletir aquilo que foi apresentado na introdução. Então, aqui volta de novo para algo que eu falei na discussão anterior. A gente vai acabar trabalhando a introdução como o último momento, porque eu preciso já ter clareza de tudo que vai ser apresentado e discutido depois, para que eu possa fazer uma introdução que traga para quem está lendo aquela preparação para o contexto de tudo que ele vai ver a partir da parte de métodos. Uma das pessoas que mais trabalha essa questão de artigos científicos no Brasil é o Maurício Pereira, que é professor emérito da UNB. Eu até vou compartilhar com vocês depois. Ele tem uma série de artigos nessa direção. Essa é uma figura de um desses artigos, justamente do texto que fala sobre preparar a parte de resultados. E ele costuma colocar isso organizado de 3 formas. Primeiro, as características dos sujeitos do estudo, na qual a gente vai descrever a característica daquela amostra que foi estudada. Seguida, pelo momento de apresentação do achado principal, a questão central da sua investigação, do seu trabalho, seguido, como eu falei, de outros achados, que dizem respeito aos objetivos secundários, informações adicionais que você queira compartilhar. Então, como a gente sempre costuma acompanhar, o que está na tabela 1 dos trabalhos? É aquele momento em que a gente, enquanto autor, tem a possibilidade de apresentar para o leitor quem são aquelas pessoas que participaram do trabalho, qual é a característica dessas pessoas. E por que isso é tão importante? Porque a gente imagina que as pessoas vão querer trazer esses resultados, especificamente na prática médica, para quem ela está lidando no dia a dia. Então, eu preciso conhecer a característica daquelas pessoas, ver se elas têm características semelhantes àquelas pessoas com as quais eu lido na minha prática clínica, por exemplo, do dia a dia, se for algo voltado para a saúde pública, para o mesmo contexto no qual eu estou atuando em saúde pública. E aí a gente vai ver tanto os dados demográficos, como características socioeconômicas, dados clínicos ou qualquer outra informação importante que guarde relação com aquele tema que você está estudando. Normalmente, essa apresentação ela é feita na forma de tabela, é a tabela 1, normalmente, dos trabalhos, e o leitor vai poder verificar, entre outras coisas, que se você escolheu populações de forma aleatória, se aquela população tem o mesmo perfil da população geral de onde ela foi tirada, se você está trabalhando com mais de um grupo e vai fazer comparação entre eles, no caso dos estudos analíticos, quanto quanto essas duas populações são semelhantes ou não em relação a essas características. Isso, Bruno, se você está fazendo uma revisão sistemática, você vai ter uma tabela em que você vai apresentar quais são esses trabalhos que foram incluídos, você vai ter toda a parte de metodologia que vai apresentar isso.
quais foram os critérios, tipos de estudo que você definiu para fazer a busca pelos trabalhos e vai incluir uma tabela nesse sentido nos seus resultados. Não é incomum, no caso das revisões sistemáticas, as tabelas dos resultados dos artigos que entraram serem extremamente longas. Tem revisões sistemáticas, por exemplo, que trata de ensaios clínicos. Você pode ter 50, 60, 70 ensaios clínicos numa revisão sistemática. E todos esses trabalhos vão estar nessa tabela inicial apresentando essas características. Bom, a outra parte que é super importante a gente lembrar de colocar nesse início da parte de resultados é como foi feito o processo para se chegar nessa parte final das pessoas que participaram. Então, por exemplo, a gente fez recrutamento ao longo de X dias, tantas pessoas se recusaram a participar. Ao final, a gente teve determinado número de pessoas participando. E dependendo, e como o Bruno falou de revisão sistemática, no caso de revisão sistemática vai ser um desses exemplos. Às vezes, o processo de seleção, até chegar em quem está participando do estudo, ou dos estudos, no caso de revisões, é tão importante, é tão intenso, que a gente passa a usar fluxogramas para mostrar como foi esse passo a passo até chegar naquele momento. Deixa eu mostrar um pedacinho de um trabalho aqui, para que vocês possam ver um exemplo disso. Imagino que vocês estão vendo agora um texto em inglês, não é isso? Só confirmem para mim no chat. Todo mundo vendo o texto em inglês e não vendo mais meu... Ok, deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora todo mundo está vendo o texto. Ok. Não estou vendo. Então, esse é um exemplo disso que eu falei, como é que a gente pode fazer essa abertura inicial da parte de resultados, falando de como se deu aquele processo de seleção até chegar em quem está participando. Então, por exemplo, descrever o total de pessoas que foram, nesse caso aqui, eram residências que foram visitadas, qual foi o período, incluiu o final de semana, tantas pessoas se recusaram a participar. Então, esse número concordou em ser entrevistado e ter uma amostra de sangue coletada, 4 amostras tiveram que ser descartadas, porque estavam inadequadas, sobrando, então, o número final de pessoas que participou do estudo. Então, você está vendo que é de forma bem sintética e direto ao ponto. E, como eu falei no outro dia, eu, pessoalmente, em português é assim, em português é muito palavroso. Mas mesmo que a gente fosse escrever essa mesma coisa em português, a gente conseguiria escrever de uma forma mais sintética em relação aos resultados. Voltaram para o slide, todo mundo? Todo mundo vendo o slide agora? Estão vendo o texto em inglês ainda? Ok. Bom, e, como eu falei, você pode usar um fluxograma para tentar descrever essas etapas e ele entraria como figura 1 dos seus resultados. Bom, passada essa etapa inicial de apresentar quem participou do estudo, a gente vai entrar na fase de apresentação dos resultados principais. E aí, a gente vai fazer como a gente vai ver lá na parte da introdução,
Basicamente, a última linha da nossa introdução, a gente vai apresentar o objetivo geral do trabalho. Então, essa parte inicial de apresentar o resultado principal, ela tem que casar com aquilo que foi apresentado lá no finalzinho da nossa introdução. Então, no dia que a gente for chegar na discussão da introdução, a gente vai ver que a gente vai terminar com essa parte. E se você teve como transformar o seu objetivo em uma pergunta, é exatamente aqui a parte em que a gente vai mostrar a resposta para essa pergunta. E cabe a gente, enquanto autor, identificar a melhor forma que a gente teria para apresentar esse resultado. Ah, é texto corrido? Ah, eu vou usar uma tabela, eu vou usar uma figura. Como é a melhor forma de apresentar esse resultado para quem está vendo? Se fosse um estudo descritivo, eu podia fazer figuras descritivas. Ah, se é um estudo analítico, claro que eu vou ter que seguir a minha metodologia e decidir qual é a medida de associação, por exemplo, que eu vou estar usando. Se eu vou estar usando risco relativo, se eu vou estar usando odds ratio, razão de prevalência. Bruno parece mais interessado em revisão sistemática. Ah, se ela tinha meta-análise, aqui eu já posso começar a mostrar a combinação de todos os meus resultados da meta-análise. E usar aquilo que é o mais adequado para eu expressar aqueles meus resultados. E uma coisa importante é, de novo, a parte de síntese, de mostrar aquilo que é o mais importante para ser mostrado, e não ficar repetindo no texto parte do que vai estar presente nas ilustrações. Então, eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre tabela e figura, mas já fica isso, a gente não fica descrevendo a tabela inteira, a tabela está ali para ela ser autocontida e suficiente para quem estiver olhando a tabela poder ser capaz de entender os resultados ali. E o que você vai fazer? Você não vai discutir o seu resultado, mas você pode fazer comentários sobre esse resultado. Então, por exemplo, você achou uma correlação em comum entre duas variáveis. Então, é correto, seria muito correto você dizer que você observou essa relação em comum. Mas aqui não é o local de você levantar as explicações de por que tem encontrado essa relação em comum. Essa correlação em comum. Então, você vai fazer isso lá na parte da discussão. Mas você precisa ressaltar potenciais diferenças, potenciais pontos importantes, os pontos principais aqui. Porque é isso que vai fazer a abertura para você começar a trabalhar na sua discussão depois. Bom, se eu estou fazendo um estudo em que eu tenho a possibilidade de usar essa parte da bioestatística, é aqui que eu vou mostrar essa questão da significância dos meus resultados, sempre acompanhado do tratamento estatístico adequado, quando for adequado fazer isso. E esse processo da estatística, ele é fundamental justamente para contar para o leitor como que esse resultado nosso funciona na prática. Ele realmente está sugerindo que eu tenho duas populações que têm características completamente distintas, que podem ser influenciadas por determinada variável, ou exposição, ou característica, ou essa diferença pode ser só devida ao acaso. Então, esse aqui é o grande papel da bioestatística nesse contexto, né? É a gente trazer o papel do acaso e mostrar que o acaso, quando tem significância estatística, não é o acaso que está explicando aquelas características distintas que foram observadas. E aí, aquilo que você vai usar, se vai ser desvio padrão, se vai ser intervalo de confiança, o teste adequado para comparar a proporção, lá na regressão, todos eles vão estar acompanhados, todos eles vão gerar um valor de P, e a gente pode apresentar o valor de P para para apoiar esse resultado nesse momento. Bom, quais são os problemas que a gente precisa evitar nesse momento de escrever a parte de resultados?
Bom, basicamente, discutir ou interpretar esses resultados. O espaço não é aqui, a não ser que a revista permita que você faça resultados e discussão de forma conjunta. Para alguns trabalhos de TC, por exemplo, eu, pessoalmente, acho mais fácil fazer isso. Quando você tem resultados muito longos, eu acho mais fácil fazer resultados e discussão juntos. Não tem nada de errado em fazer isso. Se você está fazendo na forma de artigo, aí você vai obedecer qual é o padrão daquela revista para onde você está pensando em submeter. Então, normalmente, discutir ou interpretar, você vai guardar isso para a próxima sessão do seu artigo, que vai ser a nossa próxima discussão, que é exatamente sobre a sessão de discussão, né? Bom, eu preciso evitar relatar informações de histórico ou tentar explicar as descobertas. Bom, todo o background, toda a contextualização do seu trabalho, você vai fazer lá na introdução. E, como eu mencionei antes, se a gente já sabe o que eu tenho de resultado e qual é a cara que eu estou dando para a discussão, fica muito mais fácil de organizar, por fim, a introdução, justamente para gerar para quem está lendo toda a contextualização, todo o background que ele precisa para entender a importância do estudo e aonde os resultados estão mais importantes, aquilo que tem de novidade para toda essa perspectiva. Bom, e alguns pontos desse, a gente só fica sabendo que eu preciso melhorar. Se eu tivesse uma introdução pronta, por exemplo, eu só vou perceber que eu preciso melhorar a minha introdução quando eu já tiver essa parte de resultados avançada. Aí eu vou perceber que a introdução inicial que eu tinha feito não está cobrindo tudo aquilo que eu precisava para que o leitor pudesse entender o quão importante são aqueles resultados e ajudar a contextualizar a discussão que a gente vai fazer em seguida. Uma outra coisa que, claro que a gente, enquanto aluno, pesquisador, professor, o que quer que seja, a gente sempre gostaria de mostrar algo novo. Mas mostrar que alguma coisa não tem diferença não é algo ruim. É um resultado tão válido quanto mostrar que tem diferença. Então, não ignorem resultados negativos. Por vezes, a gente vai ter justamente esses resultados negativos como sendo um grande gancho para fazer uma discussão muito mais envolvente. Então, não tenha medo de destacar resultados negativos, que não mostrem diferenças, que não tenham valor de P significativo. Isso não quer dizer que seu trabalho seja ruim. Isso quer dizer que você não encontrou. E talvez fazer uma discussão de por que você não encontrou seja realmente muito, muito interessante de ser construído. Especialmente se isso vai ter diferença de outros estudos. A gente vai ver mais à frente na sessão da discussão. Bom, eu preciso ser o mais direto e conciso, baseado nos fatos que eu tenho ali, nos meus resultados. Então, a gente vai evitar ao máximo usar frases como frases vagas ou inespecíficas. Como parecer ser menor, demonstra tendências promissoras, isso não é resultado do seu estudo. Você até pode tentar criar um contexto para trazer isso para a discussão. Mas isso certamente não está na parte de resultados. E repetir, por mais importante que seja determinado achado, ficar repetindo ele nos resultados, alguém da revista, quem for dar o parecer do seu trabalho, vai falar isso para você. Você está sendo repetitivo. Então, isso é o tipo de coisa que a gente já evita antes de submeter. O momento em que você vai ter para destacar novamente aquilo que foi, na sua opinião, aquilo que é o melhor, o mais importante ponto ou pontos do trabalho, vai ser lá na discussão. E evitar de não, assim, tem que ter sempre cuidado. Se eu estou trabalhando com figura, com quadro, com tabela, usar sempre o termo correto para isso. Para não rotular de forma inadequada qualquer elemento não textual da minha parte de resultados.
Bom, e aqui vem uma parte muito mais prática. Os últimos 2 slides eu deixei lá no final, como as revistas têm a parte de orientação para os autores, eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam ver como é que a gente, enquanto autor, vai buscar no site lá da revista as orientações que tem para cada um desses momentos. Mas independente o que é muito melhor do que a orientação da revista? A orientação da revista para os autores é fundamental. Mas o que é melhor do que isso? É a gente ver qual é o padrão da revista. Como é que outros artigos que estão publicados naquela revista estão? Como é que eles foram organizados? Como é que pessoas que publicaram antes de vocês, mesmo que sejam temas diferentes, como isso ficou organizado naquele momento? Então, uma vez que você tenha essa ideia de para qual revista você quer mandar seu trabalho, busque outros trabalhos naquela revista, idealmente que tenham um formato parecido com o seu, para ver como foi trabalhada a parte de resultados lá dentro. Qual é o tamanho que a parte de resultados tem normalmente? Quantos parágrafos eu tenho ali? Como é que ele está organizado? Eu posso usar subtítulos ou não? O subtítulo não é utilizado nessa revista. Qual é o limite que eu tenho? E o limite de figuras e tabelas, e a combinação dos dois, eu vou ter isso lá na instrução para os autores. Mas ver como as pessoas estão utilizando tabelas e figuras é muito legal para a gente aprimorar nosso trabalho também. E você vai ter esses outros trabalhos como modelos para você seguir. Bom, aqui tem todo esse pedaço para a gente trabalhar com tabelas, com figuras, né? E tabelas e figuras, todas elas vão ter essa parte de título e, por vezes, eu vou ter legendas também para cada uma dessas figuras. Bom, esse é o meu trabalho? Não, esse é o seu trabalho enquanto autor. Se eu estiver escrevendo, aí ele se torna o meu trabalho. Eu quero capturar as pessoas, fisgar a atenção das pessoas com esses meus componentes da discussão. Então, eu quero ser capaz de trazer algo que as pessoas, que gere interesse nas pessoas, né? Bom, e a gente usa tabelas e figuras para apresentar aqueles dados que a gente trabalhou de forma visual e que facilite a compreensão e contexto para quem está lendo o artigo. E aí vai ter aquela discussão, que você vai, com menos experiência, ficar pensando, aonde que eu vou colocar isso? Eu vou colocar como texto ou eu vou colocar como tabela? E eles se sobrepõem? Como é que isso funciona na parte? Eu tenho que, na prática, eu preciso descrever a tabela inteira? Não. Figuras e texto, eles vão se sobrepor, mas eles vão se sobrepor muito pouco. Em geral, você vai usar o texto para apresentar aqueles pontos principais da tabela. E, às vezes, tem pontos que não cabem tão bem na tabela, que você pode sintetizar e apresentar isso como sendo texto mesmo. Naquele próprio trabalho que eu estava mostrando para vocês, o PDF, você já tem logo em seguida, da quantidade de participantes do estudo, você já consegue ver resultado na forma de texto. E esse resultado global, ele não está apresentado depois em nenhum momento mais, mas ele está apresentado na forma de texto e era um dos resultados, e era o resultado principal do estudo. Então, na prática, pode ser que eu tenha a oportunidade de botar, mesmo em texto, aquilo que é mais importante, não só em tabelas e figuras. E o cuidado sempre de colocar no texto, escrito no texto, figura 1, tabela 1, figura 4, no momento em que você quer que o seu leitor olhe para aquela figura. Pare ali a leitura e vá até a figura para observar a figura. Então, isso é fundamental. A gente cita
faz menção a tabelas e figuras no momento em que a gente gostaria que o leitor fosse lá observar cada uma delas. Bom, ao fazer a citação de tabelas e figuras, eu vou sempre enfatizar o meu achado. Eu não vou enfatizar nem a tabela, nem a figura. Então, aqui tem uma forma de escrita, duas formas de escrita da mesma coisa. A tabela 3 mostra que os alunos que participaram de oficinas de trabalho publicaram o dobro de artigos por ano. Aqui você está dando uma menção muito grande a quem? A tabela 3. Está errado escrever assim? Não está errado. Mas olha como uma outra forma de escrita faz uma menção muito mais direta ao resultado, deixando a tabela só como apoio. Os alunos que participaram de oficinas publicaram o dobro de artigos por ano. E aí você fala da tabela 3. Então, esses detalhezinhos, que parecem ser detalhes pequenos, eles fazem muita diferença na hora de... quando alguém vai ver o seu resultado. E você quer mostrar o resultado. Você não quer que as pessoas saiam de uma apresentação de congresso que você faz, por exemplo, se lembrando, nossa, os gráficos eram lindos. O que eles falavam? Não sei não, mas os gráficos eram lindos. Então, a gente não quer que isso aconteça. Bom, e como eu falei, a gente vai ter esse desafio de criar títulos e legendas para tabelas e figuras. E o que a gente quer com títulos e legendas? Fazer com que o leitor compreenda o significado daquela figura, daquela tabela, e que ajude aquela pessoa a interpretar o significado daqueles resultados. E a gente, enquanto aluno, a gente pode ter muita dúvida ao escrever as legendas, né? O que a legenda precisa ter? Como é que eu estruturo as legendas? Onde que as legendas aparecem no manuscrito ou no relatório? Onde as lendas aparecem em nenhum momento, onde as legendas aparecem em locais adequados. Deixa eu até corrigir isso aqui já. Só um segundo, doutores. E meu PowerPoint parou aqui por alguma razão, só um instante. Olha aqui, bandido, está congelado. Pronto, posso compartilhar de novo. Pronto, todo mundo voltou a ver meu slide aí? Agora que eu acabei com as lendas. Obrigado, Luiz. Bom, quando eu estou trabalhando com tabelas, eu vou colocar meu título acima da tabela, normalmente alinhado à esquerda. As tabelas, elas são lidas de cima para baixo. E sempre devem estar numeradas, como tabela 1. As figuras, a legenda da figura, com o título e tudo, vai ficar abaixo. As figuras, normalmente, elas são lidas de baixo para cima. E sempre para essa minha legenda, para esse meu título, para gráfico, tabela, figura, o que quer que seja, ela tem que ser autoexplicativa e tem sempre que ter nome e sobrenome. Então, eu preciso dizer do que eu estou falando, em quem eu estou falando, onde e quando.
pessoa que olha o título, a legenda de cada uma dessas tabelas, figuras, imagens, do que é que seja, precisa estar tudo explicado ali. A pessoa tem que ser capaz de entender olhando só para ela. A gente vai usar tabelas a partir daquele momento em que o texto não for suficiente para dar conta de tudo aquilo que eu preciso mostrar. Projetar sempre, a gente vai fazer as tabelas para que elas sejam compreensíveis, independente de eu ter o texto de apoio ou não. E muita gente no dia a dia, a gente não tem esse tempo todo para ficar lendo todos os detalhes. Então, vai ter muita gente que vai parar no seu trabalho e vai olhar lá as figuras mesmo. E vai fazer a leitura basicamente com as figuras. E se você vai ter mais de uma tabela, você precisa ter o mesmo padrão para todas as tabelas que você vai estar usando. E lógico que você vai seguir as instruções para os autores daquela revista para onde você vai mandar. Então, aqui você tem uma tabela do New England, que eu acho que é um ótimo exemplo para a gente seguir. Percebam que a tabela é super clara, ela tem lá a legenda, tem o título da tabela 1, já os autores colocaram um asterisco, não sei se está muito pequenininho para vocês verem, mas tem um asterisco, e lá no rótulo, lá embaixo, o asterisco já fala o quê? Que não houve diferença significativa em nada. Então, ao invés de deixar a tabela muito mais pesada, com uma coluna a mais para cada valor de P, eles já colocaram um asterisco lá em cima e já informaram isso para o leitor. Então, ela sozinha se explica. E eu consigo ver as características de cada pessoa que participou para aquilo que era importante para cada um, as variáveis que eram importantes para esse trabalho, sem ter que criar uma coluna a mais para mostrar se teve ou não teve diferença significativa, de forma clara, sucinta, direta ao ponto, e você consegue entender tudo que está colocado, vendo o título e o conteúdo da tabela e a parte de rodapé com o restante das explicações. Bom, um desafio está também na forma da gente fazer figuras, né? Então, a gente pode usar gráfico, pode usar diagrama, mapa, fotografia, aquilo que a gente precisar, desde que elas ajudem a transmitir a mensagem que a gente quer passar para as pessoas. E lógico que eu vou ter que tomar muito cuidado para não passar muita informação na mesma figura. Por exemplo, fazer figuras em 3D é lindo, mas se aquela terceira dimensão não está acrescentando nenhuma informação, nenhum dado a mais, eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Eu quero que a pessoa entenda a mensagem da figura, não quero que ela ache a figura bonita. Eu quero que ela entenda a mensagem. Por exemplo, tirem 5 segundos, 10 segundos aí para tentar entender essa figura. Mesmo depois de algum tempo que você gastar olhando para a figura, você ainda vai ter dificuldade em entender do que o cara está falando. Então, esse é um exemplo bom de uma forma muito complexa de apresentar resultado na forma de figura. Vamos ver alguns outros. Olhem isso. O que vocês gostariam de... O que fica mais fácil para a gente, enquanto leitor, ver? Uma mistura de 7 séries, ou 7 séries separadinhas umas com as outras, mesmo que eu tenha as outras atrás como referência. O que a gente consegue tirar de mensagem de uma figura assim? E o que a gente consegue tirar de mensagem de uma figura assim? Então, a gente tem, inclusive, trabalhos publicados para ajudar a gente nesse sentido. Muito bom. Faz o desenho do pente de que um dos meus meninos fez quando tinha 2, 3 anos de idade. Não dá para eu tirar nada de informação dele. Uma coisa que eu achei muito... Eu sinto muito escutar isso, doutor Davi.
acho que a gente consegue fazer coisas muito boas mesmo com o ensino à distância. Mas sinto muito saber que sua experiência está sendo caótica como aquela figura. Bom, vejam aqui uma outra figura que eu tirei hoje do site da OMS, justamente falando da situação de Covid. E achei muito interessante, porque na própria página, as duas figuras vêm em sequência. Aqui eu tenho uma caracterização de cores para cada uma das regiões do mundo, e tenho a evolução ao longo do tempo dos óbitos, ao longo dos dias, desde lá o começo de fevereiro. Claro que essa é uma imagem, que é uma imagem bonita, a gente consegue ver qual que é a carga que, por exemplo, a região de Américas tem no todo, como isso muda para a Europa, que tinha uma carga grande na Europa, depois diminui, eu consigo ver o todo. Mas se eu quisesse entender a tendência de cada uma dessas regiões, essa aqui não seria a melhor figura para eu ver isso. Por isso é que logo em seguida eles já mostram cada uma das regiões de forma separada. Porque aí eu consigo ver quem está aumentando, quem está estável, quem está diminuindo, quem está aumentando, o que já aconteceu. Então, se a gente for ver a Europa teve um momento de muito óbito e agora vem passando de novo por um processo de quê? De aumento. E eu não sei o quanto isso fica tão claro quando a gente vai ver todo mundo junto assim. Então, eu preciso ser capaz de entender qual é a mensagem que eu quero passar. E ao saber qual é a mensagem que eu quero passar, qual é a melhor forma que a gente tem de mostrar esses resultados. Bom, e lógico que você precisa ser criativo. Estou mostrando uma figura de 1854, do pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow. Todo mundo que gosta de epidemiologia conhece a história da epidemia do cólera em Londres, e como John Snow, desenhando mesmo, fez o mapa da cidade, saiu batendo de porta em porta lá na região para identificar onde tinham pessoas doentes e onde não tinham pessoas doentes, para formular a hipótese dele de qual era a fonte de infecção para aquelas pessoas, mesmo estando super distante do tipo de conhecimento que a gente tem hoje. Mas ele foi super criativo. E à medida que você vai ganhando mais tempo de estrada, nossa, você pode pensar em ser, além de criativo, ser ousado. Eu, há algum tempo atrás, tive a oportunidade de conhecer uma experiência muito legal lá da Universidade de Pittsburgh, que eles basicamente voltaram para o final dos anos 1800 e digitalizaram todos os boletins epidemiológicos que foram feitos nos Estados Unidos desde aquele momento, desde 1888. E publicaram isso lá por volta de 2010, não lembro, 2011, 2010, não lembro exatamente em que ano eu tive lá. Mas eles publicaram isso e fizeram uma figura mostrando, ao longo de mais de um século, em que momento inúmeros eventos aconteceram ou deixaram de acontecer nos Estados Unidos. Como é que você imagina uma figura que vai contar mais de 100 anos de história, de mais de 10, 15, 20 eventos diferentes ao longo do tempo? Isso é possível? E eles fizeram uma figura que é uma das figuras favoritas que eu trago na memória até hoje. Eles fizeram uma figura mostrando diferentes doenças infecciosas transmissíveis desde 1888 até o ano de 2010, em que momento elas aconteceram, em que momentos eles tinham lá na figura. Eles colocavam, explicando quais eram as cores, então teve momento em que tinha informação de óbito só. Tinha momento em que tinha informação de óbito e de caso. Mas os casos podiam ser classificados em mais de um grupo de casos.
Então, como é que isso foi sendo mostrado ao longo do tempo, inclusive com diferentes classificações. Então, eu acho essa figura sensacional, e porém a quantidade de eventos diferentes, como a gente consegue imaginar cada uma delas ao longo do tempo. Olhem, por exemplo, AIDS. Em que momento do tempo a gente começou a observar e o que aconteceu depois? Doença de Lyme. Nossa, síndrome do choque tóxico, que foi observada no final da década de 70, com o uso de absorvente feminino interno e infecção por estafilococcus. Então, em que momento do tempo esses eventos foram identificados e como foi a ocorrência? Quando a gente volta no tempo para ver, nossa, sarampo foi um problema que desde que acharam, desde que passou a ter registro, mostrava a ocorrência de óbitos, mas depois, ao longo do tempo, de repente, deixa de ter, coincidindo com aquele momento em que houve a eliminação do sarampo no país. Então, a gente pode ser criativo, usar as ferramentas e fazer coisas incríveis. Aqui seria uma outra forma de mostrar. E por mais que eu goste de heatmap, que é esse tipo de gráfico aqui, também mostrado lá nesse mesmo trabalho, aqui já não está o país inteiro. Eu tenho diferentes regiões. Mas aqui, para pólio, eu consigo ver a ocorrência de pólio. Quanto mais vermelho, mais vai tendo. Quanto mais escuro vai ficando, é porque eu estou diminuindo a ocorrência até ficar preto e não ter mais casos. Então, a gente consegue ver que determinadas áreas vêm sem caso por muito tempo, ou sem informação, aí tem que olhar a legenda, mas que em determinado momento, a partir da década de 60, a gente começa a ver uma redução drástica da ocorrência de casos de poliomielite, especialmente com a utilização de vacinas e até a erradicação. Então, a gente consegue mostrar muita informação de forma concisa em uma única figura. E eles já estão com uma versão 2.0 desse programa, desse projeto chamado Taiko, que mostra outros eventos já incorporando dados de outras regiões, outros países do mundo e não só mais dos Estados Unidos. Na parte prática de fazer gráfico, tabela e figura, você precisa ter esse cuidado. Essas figuras, elas precisam ter tamanhos de fonte adequado para permitir que a gente faça a leitura de forma correta depois, né? É preciso garantir, ter cuidado até com o tamanho da fonte, para que as pessoas possam fazer uma leitura adequada depois que for publicado. E, de novo, você vai seguir as instruções da revista. Como eu falei, eu deixei para o finalzinho alguns exemplos de orientação para os autores da revista. Mas olhem, por exemplo, se você for ver como o New England orienta autores que estão interessados em mandar um artigo para o New England, porque quando está escrito lá sobre as tabelas, vem escrito só isso. As tabelas devem ser incluídas no final de cada arquivo do manuscrito, então, se você vai mandar para ele um documento do Word, a tabela não vai no meio do texto, a tabela vai lá no final, com espaçamento duplo, incluindo o rodapé, e um título para cada uma das tabelas. Para artigos originais, normalmente tem um limite de 5 figuras e tabelas no total, então eu posso fazer qualquer combinação, 4 figuras, uma tabela, 3 tabelas, 2 figuras, para cada um dos manuscritos. Tabelas muito grandes ou material suplementar vão ser publicados naquela parte de material suplementar, como eu mencionei na discussão da metodologia, que hoje a gente tem essa possibilidade que ajuda muito a gente, enquanto autor, de tirar pedaços do texto e colocar como tabela suplementar na versão digital do artigo que vai estar no site da revista. Mas se eu vou fazer figura, olhem as instruções deles para figura. Quais são os tipos de figura, o tipo que eu posso fazer de mídia, eu posso mandar, como é que vão estar as ilustrações? Em PDF, GIF, para gráficos e... Eu vou usar o quê? Vou usar determinados... Os gráficos vão estar em forma vetorial, posso fazer isso com a Adobe Illustrator,
posso fazer com PDFs não protegidos, criados a partir de um programa que faz essas figuras vetoriais, também são aceitáveis, mas não são preferenciais, figuras que você criou lá no PowerPoint, no Excel, no Word, que para a gente acaba sendo muito mais fácil fazer nesses programas, mas mesmo que eu fizer nesses programas, eles têm que estar eles têm que estar com esse formato de imagem por vetor, que eles conseguem desagregar, editar, melhorar com o pessoal da própria revista. Por exemplo, outra orientação da revista de saúde pública daqui do país, a parte de resultados. Qual é a orientação deles para resultados? É preciso que sejam apresentados numa sequência lógica, iniciando-se com a descrição dos dados mais importantes. Tabelas e figuras devem ser restritas àquelas necessárias para a argumentação que você está propondo, e a descrição dos dados no texto deve ser restrita aos mais importantes. Os gráficos devem ser utilizados para destacar os resultados mais relevantes e resumir relações complexas. Dados em tabelas e gráficos não devem estar duplicados e nem repetidos no texto. Os resultados numéricos devem especificar os métodos estatísticos utilizados na análise. Então, você consegue ver que não tem tanta informação assim para a gente, enquanto autor, pensar em preparar essa sessão de resultados. Acaba sendo mais estrito. Por isso é que é tão importante a gente ter esse cuidado de, ao escolher a revista, a gente ir lá, ler outros trabalhos daquela revista, e mesmo sem escolher a revista, começar a ter esse hábito da leitura, mas uma leitura crítica também nessa forma, como é que as pessoas estão apresentando seus resultados, como é que elas estão mostrando isso para você enquanto leitor. E aí a sua própria capacidade de escrita vai melhorando muito ao longo do tempo. E a revista também ainda traz essas orientações para como tabelas, quadros, figuras têm que ser preparadas, desde o formato até a resolução. Mas você está vendo que cada uma dessas descrições ela é puramente técnica, e ela não está ali para te ajudar a fazer a figura. Ela está ali para te contar como a figura precisa ser. E a gente é que tem que ser capaz de orientar e escolher e definir qual é o melhor formato para aquela informação que a gente quer passar. Perguntas, doutores? Ou comentários, assim, até de cunho mais triste para eu escutar, como do Davi. Vocês não podem falar nada? A Nani não deixa ninguém falar nada. Bruno, nós vamos ter um dia que a gente vai discutir essa parte de resumo e abstract. A parte de bioestatística, você vai colocar ali no máximo um valor de P. Você não vai sair disso, não. Você vai usar intervalo de confiança, se tem medida de associação, você vai falar da medida de associação, se tem a estimativa pontual. Nesse sentido, não tem... É realmente muito sucinto. Ele vai depender da quantidade de variáveis e de texto que você já tem. Nada impede de você colocar no rodapé de uma tabela que determinada tal, variável A, B, C e D não apresentaram diferenças significativas e não estão apresentadas aqui. Se ela tem um valor de P abaixo de 0,20, ela deveria estar ali, porque normalmente hoje, o padrão é se tem um valor de P abaixo de 0,20, ela vai para modelos de regressão. Se você for controlar para potenciais variáveis de confusão, você teria que
que incluir ali. Se não vai, não precisaria. Você pode colocar isso no footnote lá no rodapé. Mas se tem a possibilidade de você colocar tabelas suplementares, você pode colocar ela como tabela suplementar, mas ela não ocuparia o espaço limitado que você tem do texto. Davi, aquilo que vai de resultado principal é um papel nosso mesmo, enquanto alguém que desenhou aquele estudo, pensou aquela pergunta, entender no contexto daquela pergunta, no contexto no qual você fez aquela pesquisa, quais são as variáveis mais importantes? O que as pessoas gostariam de ver? O que está sendo discutido sobre aquele trabalho? Então, a parte da leitura e o conhecimento prévio que a gente precisa ter antes de começar a pensar, a desenvolver aquela pesquisa, é que vai ajudar muito, porque depois que eu vou para campo, depois que eu coleto o material todo, eu não consigo voltar para fazer isso de novo. Então, os resultados, eles vão refletir todo esse cuidado que você teve na elaboração do seu questionário, a partir daquilo que você estudou, o dado que você coletou. E aí que você vai colocar lá. Se eu estiver fazendo comparação, aí lógico que por exemplo, estou comparando média, né? Então eu vou ter média, eu vou ter desvio padrão para um grupo e para o outro grupo. Se estou comparando os dois, vou ter lá o teste do valor de P daquele teste estatístico que eu usei. Mas eu não vou botar o valor do teste, claro, eu vou botar o valor de P equivalente àquele resultado do teste. Se nada tem valor significativo, se nada tem diferença significativa, aquela tabela que eu mostrei do New England é perfeita. Eu já coloco lá um asterisco dizendo que não tem e não preciso ficar obrigando o meu leitor a sair olhando aquilo ali, que sempre vai estar lá, maior que 0,05, ou vai estar 0,30, 0,45. E não precisa ficar perdendo tempo nesse sentido. Pô, ninguém nem se interessou pela viagem para as Maldivas? Era verdade, eu juro que era verdade. Mais perguntas, mais comentários, doutores? Doutor Daniel, eu também queria. Eu até tenho milhas para chegar até lá. Mas como eu estava dizendo para a Anne, o problema não são nem os $190 de pagar a diária lá. Eu achei que é um preço muito justo para aquele lugar. O problema é que quando você chega em Mali, você precisa pegar um hidroavião para chegar no hotel. A passagem do hidroavião são $500 só por hidroavião, por pessoa. Aí já é mais caro. Então, o Dr. Jonathan já até apareceu ali para dar um fim em mim, olha lá. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, professor, por essa palestra. Foi muito boa. E nós queremos te desejar um feliz Dia dos Professores. Obrigado, Muita doutor. gente te elogiando. E então é isso. Alguém tem mais dúvidas? Se quiser mandar no chat, ou se quiser abrir o mic para falar. Nós mandaremos o link de presença no chat. E aqui a Anne acabou de mandar. E nos vemos na próxima oficina. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e muito obrigado de novo, professor. Foi uma palestra ótima. Desculpem E quem pelo quiser mandar começo os lá. artigos, pode falar. Desculpem pelo começo lá, a confusão, mas meu computador não entrava naquele. Foi erro da plataforma. E quem quiser mandar os artigos para o nosso e-mail, nós estamos aceitando também.
Esses são os avisos e sigam o DC nas redes sociais, @DC_Caxia com 2x. Com 2x, doutor. Boa noite, bom descanso, todo mundo. Tchau, professor.